Eu vou começar esse vídeo contando rapidamente uma história, na verdade compartilhando uma informação sobre a minha vida que pouca gente sabe. Mais de 10 anos atrás, eu trabalhei em algumas locadoras. Pra quem não sabe, locadoras eram lugares onde você ia pra alugar DVDs ou VHS, depois Blu-ray pra assistir em casa e depois devolver. Eu tô brincando, é claro que todo mundo, não importa o quão jovem você seja, sabe o que é uma locadora, apesar de alguns de vocês nunca terem entrado em uma. E uma das locadoras na qual eu trabalhei ficava num bairro muito nobre, bastante caro de São Paulo, e tinha um público específico que eram as madames que moravam nos prédios, nos condomínios ali perto, e que gostavam de um tipo muito específico de filme, que eram filmes que se passavam na Europa e que tinham paisagens deslumbrantes, filmes que eram levinhos, que tinham um drama, mas que não era muito pesado, era resolvido de uma forma doce, que tinha uma liçãozinha de moral no final. Ou seja, esse tipo de filme que não é tecnicamente um gênero ou nem um subgênero do cinema, eu consigo identificar vários deles e colocar eles na mesma estante, porque era isso que eu fazia lá na locadora. Então quando essas pessoas com esse perfil chegavam e falavam: ah, eu queria ver alguma coisa com cenas bonitas, pode ser na Itália, na Riviera Francesa, que sabe, tenha um drama, mas que seja bem humorado também, um filme bem levinho, eu já sabia quais filmes tirar da cartola pra entregar pra essas pessoas. E eu tô falando isso porque hoje estreia na Netflix um filme chamado Toscana, que obviamente seria um filme que eu entregaria para essas clientes na minha época de locadora. O chefe de cozinha Tel, Anders Mattensen, que comanda um restaurante sofisticado na Dinamarca, recebe uma carta que o informa do falecimento de seu pai, com quem ele não tinha mais contato, e da herança de um castelo na Toscana. Ao chegar lá para cuidar das formalidades e decidir o que fazer com a propriedade, ele reencontra Sofia, Cristiana Delana, uma amiga de infância que agora está prestes a se casar. Se você ouviu essa sinopse, você já deve imaginar que vai rolar uma dinâmica, vai rolar um flerte entre o Tel e a Sofia, e é bem isso que acontece. No começo do filme e durante boa parte do segundo ato, a dinâmica entre os dois é uma dinâmica de bastante polaridade. Então o filme tá trabalhando questões como a cidade grande, o mundo civilizado versus a simplicidade da vida afastada dos grandes centros. A racionalidade do mundo moderno contra, entre aspas aqui, a simplicidade emotiva e mais intuitiva das pessoas mais simples. A frieza versus a emoção. E o filme faz isso de uma maneira bastante divisiva mesmo. Cada um dos dois personagens, o Tel significa tudo isso que eu coloquei aqui pra esse lado, né, claro, e a Sofia tá num lado oposto, mas eles têm ali uma faísca, eles têm uma chama, e eles vão precisar passar ali por um processo que, obviamente, vai colocar os interesses de ambos em rota de coalizão, porque ela cuidou daquela propriedade por tanto tempo e tem um apego emocional a ela, e ele não tinha apego nenhum ao pai, não tinha nenhum sentimento, e se alguém oferecer bastante dinheiro pra ele, ele vende tranquilamente. Como eu falei no começo desse vídeo, a força do filme está nas paisagens, naquele sol batendo naquelas montanhas e naquelas árvores, realmente um céu muito azul. O filme se passa, obviamente, na Toscana. Ele tem esse drama, né, entre os dois personagens principais, mas tudo é resolvido de uma forma fácil, de uma forma tranquila, sem grandes conflitos, e isso, inclusive, é um dos problemas do filme, porque, inclusive, algumas resoluções parecem fáceis demais, as mudanças de comportamento dos personagens são cronometradas para aquilo que o roteiro precisa fazer. Então agora esse conflito já tá resolvido, ou precisa se resolver pra gente ir pra próxima, então acontece uma coincidência, ou então alguém muda de ideia e é descartado da narrativa. Então as maneiras com que o filme desenvolve esses conflitos, por mais leves que eles sejam, é uma maneira preguiçosa pra agradar e pra não ofender ninguém. Esse é um filme que não tem nenhum interesse em tirar ninguém da projeção se sentindo desconfortável, e também você pode ir ao banheiro, você pode ir fazer um lanche, você pode passear, você pode às vezes twittar, como muita gente faz hoje, né, usar o celular, curtir umas fotos no Instagram e prestar mais ou menos atenção no filme, porque você não vai perder muita coisa daquilo que tá acontecendo na trama. E eu acho que, apesar de ser um filme bastante preguiçoso, o grande problema não é nem esse. O problema é que existe uma dinâmica entre os dois personagens principais que copia um individualismo bastante tóxico do cinema americano, que é aquela coisa do protagonista ser o que importa. Não importam os outros personagens, não importa quem vai sofrer com as decisões dele, não importa que ele não queria certas coisas por décadas e de repente ele aparece, porque se ele apareceu do nada, não importa o que as outras pessoas construíram ao longo dos últimos anos, o que importa é o que ele sente. E aí, obviamente, principalmente da metade do filme em diante, todas as exigências, todas as demandas que ele vai ter pra
pra Sofia e pras outras pessoas que vão sofrer as consequências das decisões dele, são muito egoístas, mas o filme trata como se fosse romântico, sensível, como se fosse algo natural. E não é. Por exemplo, e eu não vou dar spoilers, tá, gente? Esse é um filme isento de spoilers, porque não tem nenhuma grande reviravolta. Mas tem uma cena de casamento, obviamente, você já sabe desde o começo do filme que a Sofia está pra se casar, e esse cara dá um jeito de transformar o casamento dela em um veículo pra ele se colocar no centro das atenções. Então esse é um cara bastante tóxico, esse é um cara bastante egocêntrico, bastante egoísta, que não entende que outras pessoas estão envolvidas na situação, que outras pessoas têm a vida delas, outras pessoas têm direito às decisões delas, porque, na verdade, o que importa é que eu agora entendi que eu quero essa mulher pra mim e, enfim, ele vai fazer o escândalo que precisar pra isso. E uma coisa que é desonesta quando filmes, assim, de comédia romântica ou romance fazem, é de colocar o cara com quem ela vai casar como se fosse um babaca, como se fosse um cara que não merecesse ela tanto quanto ele. Em primeiro lugar, quem deveria tomar essa decisão não é ele, né, se o cara é bom pra ela ou não. E em segundo lugar, eu acharia interessante algum filme que fizesse o contrário, que fizesse, beleza, esse cara é legal, mas o outro também é. O cara que tá casando com ela não é ruim. E não é um problema que ela decida realmente ficar com ele e não ficar com esse cara que reapareceu do nada. Mas, como eu falei, esse é um filme que não tá interessado em apertar nenhum calo, em cutucar nenhuma ferida. Ele só quer ser um filme bonito, ele quer ser um filme agradável, ele quer ser um filme que te faça sonhar com paisagens idílicas. Ou seja, esse é o filme perfeito para aquele público que eu descrevi no começo desse vídeo. Se você gosta desse tipo de filme, não tem problema nenhum, ele tem o seu valor, ele tem o seu apelo, mas eu acho que se você não viu o filme ainda, esse vídeo aqui pode te alertar para que tipo de filme ele é. E claro, se você já viu o filme, me comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo, se você gostou ou não do filme. E claro, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!